Shimon Peres já era um importante membro da equipe que decidia a compra de materiais para o Exército. Com 29 anos, Shimon Peres, na contramão do pensamento reinante, batalhou para conseguir que o país encontrasse um futuro que estaria na inovação nas áreas de alta tecnologia, na área médica e na área de engenharia. A tarefa parecia cara e impossível num país recém-criado, como eu disse, um país muito pequeno, um país com poucos habitantes, quase sem engenheiros, cercado de inimigos, sem recursos naturais, sem água e que acabava de sair de um racionamento interno. Ainda assim, Peres, na contramão do pensamento, achava que o país não deveria fincar seus louros nos seus sucessos na área agrícola, que já eram bastante interessantes. Com 33 anos, ele fundou a Israel Aerospace Industries, que hoje fabrica aviões de guerra entre os mais avançados do mundo. Por exemplo, o Nesher, o Aravá, o Kfir, o Adir, o Stryker, são modelos fabricados aqui em Israel desde 65. O foguete Gabriel é também filho lá da Israel Aircraft Industries. O primeiro drone militar, que se chamou Scout, entrou em uso em 1979, produzido lá também. Os aviões da Lockheed e da Boeing e de outras gigantes usam componentes da Israel Aircraft Industries. Por que eu estou mencionando isso? Porque a Israel Aircraft Industries foi o primeiro passo dado no país para se transformar numa potência tecnológica. Quando o Shimon Peres tinha 40 anos, isso foi em 1963, apresentaram a ele um computador que tinha mais ou menos o tamanho de um dormitório médio. O computador esse tinha sido totalmente desenvolvido em Israel. Peres se entusiasmou e sugeriu introduzir o computador nas Forças Armadas. O comandante das Forças Armadas foi bastante, vamos chamar no mínimo de impróprio. Ele ridicularizou a ideia do Shimon Peres, dizendo: você quer que eu leve um desses com a minha divisão para o fronte de batalha? Ele disse isso rindo. Mas o Peres não se impressionou. Pouco depois disso, ele criou a empresa Rafael, que é uma empresa de desenvolvimento de armas de defesa extremamente sofisticadas. E aí, agora começa a história do que nós vamos falar. Nessa época, Peres convenceu Israel a destinar 4,2% do PIB para desenvolver empresas inovadoras, para subsidiar estudos universitários e para criar centros de pesquisa avançados. Eu não preciso dizer para vocês que ele encontrou resistência de praticamente toda a área política, seja na situação, seja na oposição, dizendo que o país tinha muitas necessidades para poder desviar um valor tão elevado do seu PIB para a área de pesquisa e desenvolvimento. Mas o Peres, que era visto por todo mundo como um sonhador, como um desperdiçador de fundos, como um sujeito que fazia furos na água, mas ainda assim ele não desistiu, apesar de ridicularizado e de considerado sonhador. Ele conseguiu que Ben-Gurion destinasse os 4,2% do PIB para desenvolver empresas. Esse 4,2% do PIB que nós estamos falando é de um país com um PIB extremamente baixo na época. O PIB de Israel multiplicou por algumas dezenas de vezes desde então. Hoje, Israel já não investe 4,2%, já investe 4,9% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. E eu vou dar para vocês assim uma ideia dos outros países. A Coreia do Sul é o segundo país que mais investe do seu PIB para pesquisa e desenvolvimento. Eles investem 4,3%, dado de 2017. A China investe 2,1%. E o Brasil, infelizmente, está com 1,1% do seu PIB só em pesquisa e desenvolvimento. Muito bem. Agora, nós temos um outro fator. O primeiro fator foi dedicar recursos para pesquisa e desenvolvimento. O segundo fator é a história dos judeus. Os judeus têm um histórico de serem errantes, de irem de um país para outro. Muitas dessas mudanças de um país para outro
entre os judeus se deveram a expulsões ao longo da história, expulsões e confiscos. Mas uma outra parte significativa se deveu a migrações econômicas. O judeu procurou países ou locais dentro de países onde ele pudesse se desenvolver economicamente. Nestas mudanças, os judeus levaram consigo muita inventividade e adquiriram inventividade dos lugares onde chegaram. Não é à toa que o povo judeu deu nomes como Marx, como Freud, como Einstein, como Sabin para o mundo. Há um estímulo inerente à comunidade judaica de melhorar a economia aonde ele vem. A economia da própria comunidade, a economia do entorno da comunidade e da nação e até do mundo. O que Israel faz hoje para chegar aonde chegou? Em primeiro lugar, aqui tem um estímulo muito grande a jovens. Por exemplo, Israel tem 120 grupos de adolescentes, futuros empresários, em 90 cidades diferentes, cidades e comunidades do país. Estes jovens, entre 14 e 17 anos, recebem treinamento empresarial para serem futuros empreendedores em inovação. 9% da força de trabalho de Israel está empregado em inovação. Israel exporta 46,8 bilhões de dólares saem do país, ok? E a tecnologia representa 46% desse total. Okay? O altíssimo investimento em Israel, feito em empresas de altíssimo risco, tá? Não tem atraído investidores privados. O que são as empresas de altíssimo risco? Basicamente, saúde e medicamentos. Por quê? Porque saúde e medicamentos, o prazo de desenvolvimento é imenso, o prazo de aprovação também é muito grande, e multinacionais geralmente têm sede e fome de recursos rápidos, ou seja, eles querem investir e em poucos anos querem ver o retorno, coisa que em saúde e medicina você não consegue. Por esse motivo, na área de saúde e de medicina, quase todo o investimento é de capital israelense. Já nas outras áreas de tecnologia, telefonia, automóveis, agricultura, exploração espacial, enfim, nessas outras áreas, o número de investidores estrangeiros em Israel é imenso. 260 empresas internacionais têm os seus maiores centros de desenvolvimento tecnológico aqui em Israel, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Eu vou mencionar algumas que vocês já devem ter ouvido falar. IBM, Texas Instruments, Apple, Microsoft, NVIDIA. Bom, eu acho que por aí vocês já podem imaginar o que nós estamos falando. Israel, como eu disse, é uma das mais altas, um dos países com maior investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Israel é líder mundial em startups. Tá? Neste momento que eu estou falando com vocês, nós temos 1.650 novos projetos de inovação financiados pela Secretaria de Inovação. Nós temos hoje 1.100 fundos internacionais investindo em risco em Israel. O que quer dizer investindo em risco? Significa investindo em empresas cujos produtos ainda não saíram para o mercado, produtos que vocês ainda não ouviram falar. Alguns deles nunca sairão para o mercado, porque nem todo produto inicialmente pensado acaba virando um produto final. Muitos acabam escorrendo no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, 1.100 fundos estão investindo nesse momento aqui. O maior crescimento na nossa atividade aqui se dá na atratividade das empresas e não na quantidade delas. Israel cada vez mais está exportando software e cada vez menos produtos. Não é que nós diminuímos a quantidade de produtos exportados, o que significa que o crescimento tão grande da exportação de software fez com que a exportação de software financeiramente e percentualmente ultrapassasse a exportação de produtos eletrônicos, equipamentos óticos, medicamentos, etc.
Até 2012, o grosso das nossas exportações eram produtos, mas a partir de 2013, software e pesquisa e desenvolvimento tomaram a dianteira. Tá? Israel é considerada a quinta potência no índice de inovação Bloomberg, é considerada a sexta potência no índice global de startups. Junto com a Coreia, nós estamos em 10º lugar em resultados de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos cerca de 750 novas startups nascendo a cada ano, e essas startups recebem inicialmente um aporte de cerca de R$150 mil, simplesmente para estudar a ideia que eles querem apresentar ao governo. Esses R$150 mil não são passíveis de cobrança, ou seja, são entregues simplesmente para que eles possam estruturar uma organização interna para apresentar o projeto deles, e, a partir de então, os projetos apresentados ao governo podem receber investimentos que começam por volta de R$1,5 milhão e podem subir de acordo com a atratividade. Essas empresas também buscam investidores estrangeiros, e o governo israelense, quando investe nessas empresas, ele entra com uma participação, geralmente, no mínimo de 3%, no máximo de 9%, em função do investimento inicial governamental. Isto traz de volta retorno das empresas que deram certo. Esse capital que o governo investiu e que se transformou em acionista acaba sendo vendido para terceiros, e o dinheiro que entra vai aumentar o tamanho do fundo que vai oferecer de novo capital para as novas empresas. Então, é um sistema que se retroalimenta o tempo inteiro. As principais áreas de investimento são saúde pública, medicamentos, comunicações, energia, água, meio ambiente, agricultura e tecnologia cibernética. E a tecnologia cibernética, por sua vez, é dividida em alguns grupos: segurança cibernética, software, robótica, inteligência artificial, automação industrial e segurança pública. E, finalmente, antes de nós falarmos dos produtos, a coisa que eu acho que é importante, aliás, se isso que eu falar agora ficar na mente de vocês, eu acho que todo essa nossa reunião de Zoom terá valido a pena. Em quase todo mundo, quando alguém lança uma ideia e a ideia fracassa, esta pessoa ou esta entidade é considerada uma fracassada e, geralmente, ela é uma carta fora do baralho. Em Israel, ao contrário. A análise do fracasso é uma das grandes áreas de atuação em Israel. É a área fundamental de estudo da Secretaria de Inovação de Israel. Os empresários que fracassam são estimulados a fazerem novos projetos. Os grandes fracassos, geralmente, acabam gerando as maiores empresas de Israel. E agora eu vou dar um exemplo do Dov Moran. Dov Moran, de 2004 a 2007, ele investiu todo o capital que ele tinha, e muito capital público também, em desenvolver um telefone celular que fosse pequeno. Tá? Todo o patrimônio desse senhor eram $500 mil, que incluía, inclusive, a venda da sua casa e do seu automóvel. Ele investiu em reduzir o tamanho do telefone celular, que na época era grande. Em 2007, quando ele estava na fase final do produto, a Apple lançou o iPhone. E toda a pesquisa e desenvolvimento dele foi por água abaixo. Este homem, que no mundo em geral seria considerado um fracassado, porque o cara investiu e não chegou a porto nenhum, disse que aprendeu do fracasso dele, e foi com esse fracasso que ele inventou o pendrive, que todo mundo usa. Eu vou pegar um aqui, vou sair do vídeo um segundinho. O pendrive, né, que todo mundo usa, né, não sei se dá para ver aqui um pendrive, aqui tem um outro pendrive, tá? É invenção dele. O Disc On Key também é invenção dele. E, finalmente,
A impressora que você usa na sua casa, que o banco usa, que o laboratório onde você vai buscar o exame médico imprime, também são invenções dele. Ou seja, o fracasso anterior foi aprendido para que não haja fracasso futuro. E essa é a grande área de Israel, que acredita que o sucesso nunca é final e o fracasso nunca é fatal. Aliás, este é o lema da Secretaria de Inovação de Israel. Então, em Israel se diz: aprenda a fracassar ou fracasse por não aprender. Quando você ouve que alguém sofreu um fracasso, no mínimo você sabe que é provável que ele não vai fazer os mesmos erros com seu dinheiro. E quando uma empresa fracassa, não é a pessoa, não é o dirigente que fracassou. Foi aquele empreendimento específico que fracassou. Mas o empreendedor se torna um empreendedor melhor lá na frente. Essa é a crença em Israel. Tendo dito isso, vamos começar a falar dos produtos, a menos que alguém tenha alguma observação até esse momento. Marcos, você falou, aproveitando esse momento do fracasso, não fracasso. No Brasil, existe uma questão chamada trabalhista. Como fica a questão trabalhista em Israel numa empresa que não deu certo? Como é? O que acontece com os trabalhadores de uma empresa quando essa empresa não deu certo? No Brasil, isso acaba com o investidor. Não. Aqui, as obrigações trabalhistas são bastante diferentes do Brasil. O Brasil tem uma visão paternalista e me desculpem, isso é uma crítica, mas eu acho que ela é uma crítica importante. O Brasil tem uma visão paternalista do trabalhador. O governo e as leis têm que cuidar do trabalhador. Então, paga-se salário baixo, mas dá para ele férias, dá para ele 13º, dá para ele fundo de garantia por tempo de serviço, dá para ele. Quando ele vai embora, todas essas coisas que se acumularam acabam virando um passivo imenso para o empregador. Em Israel não é assim. Em Israel, para começar, o número de dias de férias é muito reduzido. Primeiro ano de trabalho, a maior parte das empresas te dá só 3 dias de férias, algumas te dão 5. Depois de 2 anos te dão 7, e assim vai crescendo. Eu não conheço nenhuma empresa em Israel que dê mais do que 20 dias de férias para o seu trabalhador. Logicamente que nesses 20 dias não estão incluídos fim de semana e feriados. 20 dias são 20 dias de trabalho. Também 6 dias são 26 dias de trabalho. Em Israel, o funcionário é remunerado bem melhor do que no Brasil, mas esses direitos trabalhistas que ele tem no Brasil são muito menores. E, portanto, quando uma empresa fecha, as obrigações da empresa são significativamente menores, mas é impossível comparar e, portanto, a dispensa de funcionários aqui é muito mais fácil, a contratação também, e a relação empregado-patrão é muito diferente do Brasil. Essa tensão existente, eu não sei como é hoje, porque eu saí do Brasil já há alguns anos, mas quando eu estava no Brasil, eu me lembro que a tensão entre trabalhador e empregador, principalmente no final da contratação, sempre era muito problemática. Aqui não é assim, não. Ok? Ok, obrigado. Então, vamos falar um pouquinho agora dos produtos que você já está usando aí na sua casa. Provavelmente você está usando, por exemplo, não sei como você está vendo essa nossa transmissão, mas se você estiver vendo no seu notebook, é importante que você saiba que o notebook só existe porque a Intel tinha um centro de desenvolvimento aqui em Israel. Na verdade, o centro de desenvolvimento aqui em Israel começou a trabalhar com processadores menores. O primeiro processador pequeno que foi desenvolvido em Israel chamava-se Timna. Aliás, todos eles receberam nomes de acidentes geográficos em Israel. Timna é o local onde estavam as minas do rei Salomão, lá no extremo sul do deserto do Negev. Então, o primeiro chamava-se Timna, o segundo chamava-se Carmel. Carmel é o nome da cordilheira na parte norte de Israel, onde está situada a cidade de Haifa. Depois veio Banias. Banias na região do Monte de Golã, onde nasce o rio Banias, que é um dos afluentes do Rio Jordão. E assim foi indo. Até que, em 2003,
dois rapazes que trabalhavam na empresa descobriram uma melhora do Banias, que permitia que ele trabalhasse com ventilador muito pequeno. O grande problema do computador era o calor emanado. E aquele ventilador, quem tem desktop deve se lembrar daquele ventilador que estava o tempo inteiro funcionando, de vez em quando ele saía do eixo e ainda ficava fazendo barulho. Muito bem. Eles descobriram, então, esse Banias com baixo consumo de calor, que a Intel considerou uma invenção marginal, desnecessária. Esses dois rapazes não se conformaram que a Intel não se interessou. Eles saíram daqui de Israel com passagem pagas do seu próprio bolso e foram à sede da Intel nos Estados Unidos e convenceram a companhia a investir no que a companhia veio a chamar de Centrino. O Centrino foi o primeiro processador de pequeno tamanho que permitiu transformar um desktop num laptop. Até então, você tinha aqueles computadores que tinham capacidade para quase nada de armazenamento, mas a partir disso isso fez com que nascesse uma nova classe de produtos que são os laptops. Então, o laptop que você está usando hoje é um invento israelense. Ele permitiu transformar um Pentium 4, que era o computador que estava em voga na época, em um computador de pouco calor, como eu disse, em 2003. O processador, antes de se chamar Centrino, se chamou processador 8088 e levou a Intel a abrir uma fábrica em Israel, não só um centro de pesquisa e desenvolvimento. A fábrica da Intel em Israel, hoje, é a maior fábrica da Intel no mundo inteiro. Ela exporta 6,6 bilhões de dólares, exportou no ano passado, 6,6 bilhões de dólares em componentes eletrônicos fabricados aqui em Israel. A maior fábrica deles hoje está localizada na cidade de Kiryat Gat, e a mera construção da fábrica na cidade de Kiryat Gat aumentou em 35% a população da cidade, e em função da atração que teve para um número muito grande de engenheiros que trouxeram suas famílias, precisavam de escolas, lavanderias, praças públicas, restaurantes, enfim, e trouxeram esse imenso desenvolvimento para a cidade. Outro invento que você está usando e que eu acabei de mencionar é o pendrive, que, como eu disse, foi inventado pelo Dov Moran em setembro de 2000. O Dov Moran inventou isso daí e vendeu esse produto a uma empresa americana que vocês também devem conhecer, chamada ScanDisk. A ScanDisk comprou o invento do Dov Moran em 2006, pagou 1,6 bilhões de dólares na época. É preciso lembrar que esse Dov Moran já tinha inventado antes o Disk on Chip em 1995, que virou pendrive, como eu disse para vocês, com a invenção do USB no ano 2000. Aliás, a invenção do USB também é uma invenção israelense. Então, qualquer USB que você tenha, eu vou pegar aqui um USB para você ver, qualquer USB que é essa pontinha aqui, essa forma aqui, tá? Qualquer aparelho que tem um USB uma invenção também aqui israelense. Outro produto que você usa aí no seu dia a dia, e que se você não está vendo a gente no notebook, você provavelmente está vendo num telefone celular, ele foi inventado aqui em Israel, na Motorola, em 1983. O telefone celular foi inventado aqui em Israel e, gradativamente, houve necessidade de transferir informações. E aí, alguém aqui em Israel teve a ideia, por que não transferir as informações pelo próprio telefone celular? Mas como você vai transferir informações pelo telefone celular? Então, inventou-se aqui em Israel o teclado para o telefone celular. Então, cada vez que você está teclando qualquer coisa no seu celular, você está usando mais um invento israelense. Eu disse para vocês que eu ia começar falando com inventos que você usa todo dia. E eu acho que esses que eu mencionei até agora são alguns que você usa todo dia, mas não são todos. Se você tem um e-reader da Kindle, tá? É importante você saber que o e-reader da Kindle, que é o líder indiscutível
em e-readers para livros por telinha, né? Foi inventado aqui na Sun, na cidade de Herzliya, não muito longe de onde eu moro. Se você tiver um roteador na sua casa, os roteadores antigamente eram extremamente lentos. Quem conseguiu fazer o roteador virar... Vocês devem se lembrar do roteador de 14.4, que quando se discava, ele ficava fazendo... Depois ele fazia... Vocês devem lembrar disso aí. O roteador de 14.4 não é invenção israelense, mas o roteador que você usa hoje, que é o roteador rápido, é a invenção de Michael Ler, aqui em Israel. Ele trabalhava na Cisco e ele entendeu que, se você quisesse transferir informações de forma rápida, trabalhar com aquele sistema discado era impossível. Eu falei na impressora de jato de tinta. A jato de tinta foi inventada, como eu disse antes, por uma junção do Benny Landa com o Dov Moran. O Benny Landa começou a trabalhar nisso em 1977, tá? O produto foi para o mercado pouco depois, cresceu muito a utilização e em 2002 a HP comprou a patente por 830 milhões de dólares. Até então, você tinha que pegar em um disquete ou em um pendrive, posteriormente um pendrive, a informação e levar para a impressora. Em 1993, o próprio Bob Landa inventou a impressora que imprimia direto do computador, sem precisar transferir por um meio de transferência de informação. O Wi-Fi, que veio bem depois, também é uma invenção israelense. Tá? Então, para dar algumas informações sobre produtos de tecnologia, eu gostaria de mencionar produtos também de outra área. A primeira área que eu falei foi tecnologia. Falar um pouquinho das invenções israelenses que você já usa na área, por exemplo, de transporte. Uri Levin era um rapaz recém-casado, morava na cidade de Rehovot e trabalhava na cidade de Natânia. De Rehovot a Natânia, você pode viajar em aproximadamente 40 minutos ou em 2 horas e meia, dependendo do trânsito. E Uri Levin nunca sabia qual o melhor horário para sair de casa. A mulher dele deu para ele de presente um GPS, para ele conhecer quais são todas as rotas, as possibilidades de caminho. Ele pegou aquele GPS e ficou extremamente frustrado, porque ele dizia para você quais são os caminhos existentes, mas não te dizia qual era o caminho mais rápido. O caminho mais curto poderia estar entupido, o caminho mais rápido poderia ser exatamente aquele que tivesse mais quilômetros, porque tinha menos carros. Ele falou, eu preciso entender qual é a circulação de veículos na estrada, não só quais são as distâncias. E, com isso, ele se juntou a outros 2 rapazes, Ehud Shabtai e Amir Shinar, e juntos eles desenvolveram o produto chamado Waze. Para desenvolver o Waze, ele precisava de dinheiro. Como eu disse, Israel ajuda na captação inicial, mas depois é preciso fazer captação no mercado. E ele começou a procurar investidores no mundo. É interessante que disseram para ele que tinha um senhor, eu infelizmente não tenho o nome desse senhor, mas era um grande investidor em ideias com bom potencial no mundo, brasileiro, tinha escritório na rua Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo, e Uri Levin, junto com Amir Shinar, foram para o Brasil e ofereceram participação de 15% a esse senhor, pedindo $1 milhão. E ele teria 15% da empresa. Ele analisou o invento e falou, já existe o GPS, isso que você está inventando aí, ninguém vai usar. Ninguém vai trocar o GPS que ele já tem por essa porcaria. Foi a resposta que ele recebeu. Muito bem. A empresa foi vendida 1 ano depois deles passarem em São Paulo por 130 milhões de... ela atingiu, 1 ano depois dele passar em São Paulo, 130 milhões de usuários dia e foi vendido à Google por $1 bilhão. O que significa que, se aquele senhor tivesse colocado $1 milhão, ele teria 150 milhões de dólares em 2008 a 2013, em 5 anos. É um investimento razoável que esse senhor perdeu. Mas um outro produto que talvez, eu não sei quem anda de ônibus aí no Brasil, mas
quem anda de ônibus ou de trem provavelmente conhece um produto chamado Moovit. Moovit é exatamente o Waze do transporte público. Ele permite a pessoa saber aonde passam os ônibus, para onde ele vai, como que ele chega até o ponto, que rua ele tem que andar, quanto ele tem que andar, 500 metros, 400 metros até o ponto, a frequência de passagem dos ônibus e também, enquanto ele está no ônibus, ele vai dizendo, você vai descer daqui a 8 pontos, você vai descer daqui a 7 pontos e tal, e ele te diz aonde tem que descer. É um Waze, como eu disse, seria o Waze do transporte público. Foi inventado também aqui em Israel por Erez, Roy Brick e Aaron Evron. Erez e Roy são 2 irmãos, e Aaron Evron. E ele funciona hoje em 109 países. O Brasil é um desses 109 países onde você pode instalar o Moovit, que, tal como o Waze, é um produto gratuito. Mais um produto que é interessante saber que é invenção israelense, e eu não quero ser tão chato, mas eu acho que é importante, porque não sei se todo mundo sabe. Quem pede um táxi por celular ou pede um Uber por celular está usando um sistema inventado aqui em Israel. O sistema do Shachar Weiser e do Roy Moore, até hoje, ainda é o único que funciona no mundo, ou pelo menos é o que mais funciona. Eu acredito que o market share dele suplanta os 90%. É um sistema que você pede o táxi, ou o Uber, ou o Cabify, ou 99 Táxi, Get Taxi, enfim, todas essas empresas de táxi mundo afora. A empresa localiza quem são os prestadores de serviço mais próximos do lugar que você está. Um deles aceita a corrida. Você já fica sabendo quem é, qual é a placa do cara, qual é o nome dele, qual é o tipo do carro que vem e aonde ele está. Você pode, inclusive, acompanhar a trajetória do carro que está vindo te buscar. Em algumas empresas, elas podem incluir, inclusive, um cálculo de qual vai ser o custo da viagem. Tudo isso é um sistema também inventado aqui em Israel e praticamente todas as empresas do mundo que utilizam esse sistema de acompanhamento utilizam o sistema israelense. Vamos mudar de área agora para a área médica. Na área médica, coisas que você já usa. Se alguém de vocês já teve que fazer, tal como eu tive que fazer, um procedimento médico para colocar um stent no seu coração, você vai estar usando um tubo flexível, que é invenção e patente de um casal aqui israelense, Kobi e Judith Richter. É interessante dizer que todo e qualquer stent colocado no mundo ainda pagam royalties a eles, uma vez que a patente ainda é deles e não venceu. O Kobi trabalhava com o pai dele. Eles tinham uma fábrica de mangueiras metálicas. Na verdade, era mangueira metálica coberta ou por silicone, ou por borracha, ou por plástico, enfim, tinha coberturas diferentes, mas o importante era a parte de aço para aguentar alta pressão, e a fábrica era aqui na cidadezinha de Yafo. Quando o Kobi se casou com a Judy, ele entendeu que a fábrica do pai dele, embora lucrativa, ela era extremamente competitiva, você cada vez mais tinha concorrentes, os mercados israelenses já tinham sido abertos, então você importava dos Estados Unidos, você importava da Itália, você importava da Alemanha, você importava da China, e em muitos desses países o custo de produção é menor do que em Israel, seja porque os direitos trabalhistas são menores, seja porque os salários são extremamente menores, e seja também porque o mercado interno é tão grande que justifica investimentos em produção de larga escala. E ele entendeu que ele tinha que diversificar o produto. E, com base no conhecimento que ele tinha das mangueiras que o pai produziu, junto com a esposa dele, eles conseguiram desenvolver uma molinha, que se chama stent, que vai dentro de uma cápsula para dentro do seu coração, e quando chega no seu coração ela é liberada, ela abre, a mola abre, e com isso abre a veia do seu coração. O stent é um produto israelense. Outro produto israelense, que eu espero que vocês não precisem usar, Deus ajude que vocês não precisem usar, é uma droga chamada Azilect. Azilect é a única droga eficiente existente no mundo para o Parkinson. Foi inventada aqui em Israel, no Instituto Technion de Tecnologia, por 2 estudantes, um John Finberg, que é um imigrante
judeu dos Estados Unidos, e outro Musa Yudim, que é um jovem árabe, estudante e hoje pesquisador no Technion. Eles dois juntos inventaram ou descobriram o Azilect, e ainda é a única droga eficiente para Parkinson, que é uma enfermidade, uma doença grave, uma doença degenerativa. Outra droga que foi inventada aqui em Israel, e se não me engano a patente vence esse ano, é o Copaxone. Copaxone é um imunomodulador para esclerose múltipla. Foi inventado no Instituto Weizmann de Rehovot, formulado por Michael Sella, Ruth Arnon e Deborah Teitelbaum, agora em 1997, portanto, há 23 anos atrás. As proteínas de interferon também foram descobertas no mesmo Instituto Weizmann, e que foi graças à invenção do interferon, à descoberta das proteínas do interferon em 1970, que as pesquisas com o interleuquin 6 levaram à produção naquele mesmo instituto do Copaxone que eu mencionei anteriormente. Então, de novo, estou falando em produtos que estão em uso. Tem um produto que está em uso, mas eu tenho a impressão que no Brasil ainda não é muito popular por causa do custo dele. Chama-se Pilcam. Pilcam é uma draja. Como qualquer um desses remédios em drajas que você utiliza, é um remédio em draja, só que não é remédio. Na verdade, ele contém uma câmara. Você toma esse remédio, ele passa por todo o seu sistema digestivo, tá? E ele funciona para fazer tanto a colonoscopia como a endoscopia. Ele tem eficácia de 100%, enquanto que colonoscopia e endoscopia têm, respectivamente, 91% e 94% de eficácia. Esse tem 100%. Ele não é invasivo, ele é indolor, não existe nenhum tipo de preparação. Você chega no hospital, engole a pílula, ela começa a transmitir. Se não me engano, não me peguem nesse número, porque eu não tenho certeza, eu não anotei, então posso estar enganado no número, mas me parece que são 103 imagens por segundo. Ela vai transferida para o computador e o médico pode, então, ampliar e manipular cada uma dessas informações para conhecer o que está acontecendo dentro do seu sistema digestivo. Mudando agora para uma outra área, eu quero falar da área de agricultura. Na área de agricultura, Israel inventou a técnica de gotejamento. Quem inventou foi Simcha Blas, de uma forma muito interessante. Simcha Blas foi visitar um tio dele na cidade de Rehovot, que eu acabei de mencionar, lá está o Instituto Weizmann de Pesquisa. O tio dele morava numa casa, e essa casa tinha um jardim não muito grande, jardim seco, tudo seco, menos uma árvore que estava frondosa. Poxa, ele olhou, a árvore era igual a todas as outras que estão secas, mas essa está frondosa, fazia sombra, estava verde, enquanto todo o resto. Falou, o que está acontecendo aqui? O tio dele falou, não sei. Ele falou, mas você irriga? Não. O que está acontecendo? Ele não sabe o que é. Ele falou, não, alguma coisa tem aqui. E ele resolveu cavar em volta da árvore. Ele cavou em volta da árvore e ele descobriu que lá passava um cano e tinha um furo nesse cano, e por esse furo iam caindo gotas. As gotas iam caindo o tempo inteiro gotejando. Quando ele viu aquilo, ele teve a ideia de que talvez o gotejamento possa ser uma forma de irrigação tão boa quanto a aspersão, que era a forma que se utilizava até então, um aspersor que fica jogando água. Ele vai rodando e vai jogando água num raio, cada aspersor, aproximadamente de 3 metros, 1,5 metros para cada lado. Ele começou a trabalhar nisso, e ele era membro de um kibbutz Netafim, e lá eles começaram uma empresa chamada Netafim. A Netafim inventou, então, um sistema de gotejamento que usa só 30% da água necessária para a agricultura em relação às formas anteriores de irrigação, portanto, 70% de economia, e a Netafim começou, então, a distribuir esse produto mundo afora. Hoje a Netafim está em todos os países do mundo, inclusive no Brasil ela tem 2 fábricas, uma no nordeste do Brasil e outra no sudeste do Brasil. Ela tem fábricas pelo mundo inteiro, é administrada pelo kibbutz ainda, uma empresa americana é dona de uma parcela minoritária dentro da empresa,
e os agricultores no mundo inteiro utilizam o sistema da Netafim, que economiza água, e hoje o sistema foi aperfeiçoado, ele pode ser acoplado a um computador, e aí ele pode variar a velocidade dos pingos. Quer dizer, se tiver muito sol, os pingos vão cair de forma mais frequente, porque vai haver evaporação. Se é de noite, não tem sol, ele pode diminuir a frequência de queda das gotículas de forma a economizar água. Então, isso já é um aperfeiçoamento da técnica de gotejamento da Netafim e está no mercado no mundo inteiro. Provavelmente vocês ouviram falar. Quem visitou Israel, é impossível não ter visto esse sistema, porque não há uma única planta em Israel que não tenha o sistema de gotejamento ao seu lado. Então, aonde você passar em Israel, você vai ver a tubulaçãozinha, em geral, de cor, vamos dizer, cor de tijolo, tá? 90% é de cor de tijolo, em alguns lugares ela é negra, mas em Israel inteiro essas tubulações estão presentes para irrigar todos os jardins, todas as flores, todas as plantas que se vê no país. Um outro produto inventado aqui em Israel que você já deve ter consumido pelo menos uma vez é o tomate cereja. O tomate cereja foi inventado aqui em Israel pelos professores Natan Keidar e Chaim Rabinovich, da Universidade Hebraica de Jerusalém. A questão é a seguinte: Israel era um imenso exportador continua sendo um imenso exportador de tomate. O tomate israelense é um tomate relativamente doce e muito bonito. No entanto, tomate é um produto que tem uma vida de prateleira razoavelmente curta, ele estraga fácil, ele se estraga no transporte você perde entre 10% e 30% da carga por apodrecimento, por amassamento, etc. E ele tem um tempo de prateleira no mercado bem menor também. O tomate cereja praticamente não apodrece no transporte, praticamente não amassa no transporte, praticamente não amassa na prateleira. O tempo de vida do tomate cereja é 6 vezes maior do que o tomate normal e a quantidade de água para produzir o tomate cereja é 1/10 da produção normal de tomate. Fora isso, nos últimos 15 anos, o tomate cereja se aperfeiçoou muito aqui em Israel. Ele já não é plantado no chão. Hoje ele é plantado numa esteira que é colocada a 45 graus do chão. Cada esteira tem cerca de 2,20 metros. As esteiras são separadas entre si em 1 metro, de forma que as pessoas possam passar. E aí você pode conseguir fazer com que os tomates cerejas, em cada uma das esteiras, tenha a cor que você quer. Ele pode ser amarelo, ele pode ser cor de laranja, ele pode ser vermelho, ele pode ser bordô, ele pode ser verde. Você pode fazê-lo também de 2 formatos diferentes, ele pode ser redondo, ele pode ser oval. E você tem um tempo de vida muito maior, utiliza muito menos terra e, sem dúvida, muito menos água. Então, esse é um outro invento importantíssimo aqui de Israel. E vocês já se preparem, apesar de que ainda não está na hora de falar do que vai chegar na sua mão, mas já que estamos falando do tomate cereja, nós já estamos produzindo em Israel tomate cereja salgado. Você não precisa salgar o tomate cereja. Doce, nós já tínhamos feito o tomate cereja doce. O tomate cereja salgado agora está já em produção, mas ainda não é economicamente viável, ele ainda é caro para ser produzido. Mas, num futuro bem próximo, você vai poder comprar já o tomate salgado e simplesmente lavar e colocar na tua salada. Outro produto interessante que o mundo conhece, mas vocês no Brasil provavelmente não conhecem, porque o Brasil não tem essa necessidade, é uma variedade de batata que pode ser cultivada em climas quentes, secos. Ela é irrigada por fonte de água salina, não com água doce. E uma vez que os recursos alimentares são cada vez mais escassos, o professor Davi Levi, da Universidade Hebraica de Jerusalém, desenvolveu essa variedade de batata que está trazendo um enorme impacto na produção de batata em regiões desérticas e quentes do mundo. E hoje, diversos países, principalmente na África, estão melhorando e produzindo alimentos e estão, inclusive, exportando. Acredita-se já que há países na África exportando cerca de $1 bilhão de batatas produzidas em áreas desérticas utilizando água salgada.
No Brasil não chegou, porque não é a realidade brasileira, nós não temos desertos e, portanto, não é a necessidade brasileira. E, partindo, então, para a última fase dos produtos que você já viu e já usa, o aquecedor solar, que nós já falamos aí há pouco, e o outro é o sistema de dessalinização da água do mar. A água do mar dessalinizada não é uma invenção israelense. Tá? Israel não inventou a dessalinização, mas Israel adotou o sistema de dessalinização. Eu disse logo no começo que Israel tem um grande problema com a água salgada, com a água doce. Nós não temos água, nós somos um país sem água. E como a população do país cresceu, nós hoje somos 9 milhões. Tá? Eu disse para vocês que quando o país se tornou independente, nós éramos 806. 9 milhões de pessoas consumiam muito mais água do que 806 mil, e a quantidade de água não cresceu, ao contrário, ela diminuiu, porque os nossos vizinhos que utilizam fontes dos mesmos rios acabaram também necessitando mais água, então chega menos água aqui para nós. E era necessário dessalinizar. E nós aprendemos a dessalinizar aqui em Israel. E Israel hoje é líder mundial em dessalinização. Hoje em Israel, praticamente, todo o consumo de água ao sul da cidade de Hedera é com água dessalinizada. A água do Rio Jordão e do Lago da Galileia, do Kinneret, só abastece a região norte, ali na região da Galileia, e o resto do país utiliza plantas de água de dessalinização. Nós temos hoje 5 em funcionamento. A sexta, que vai ser a maior do mundo também, já foi licitada e deve começar a construção dela ainda em 2021. Já era para ter começado, em função do corona, não deu para começar ainda essa obra. Israel também, o segundo país que mais dessaliniza a água do mar, dessaliniza muito menos do que 30% do que nós dessalinizamos aqui. Só para dar uma ideia, significa que nós dessalinizamos 2,5 vezes mais do que o segundo. E a última coisa nessa área é a reutilização de água de esgoto. Todas as nossas privadas em Israel e toda a nossa água suja, digamos assim, é levada para uma área de limpeza no norte do país. Nesse lugar, a água passa por diversos sistemas de filtração, a ponto que, depois do último sistema de filtração, a água é plenamente potável. No entanto, existe uma rejeição da população total à utilização dessa água como água para beber. Se você for visitar a sede da Mekorot, no norte de Israel, ao lado de Nazaré, e você quiser tomar água, você vai utilizar água, porque lá todos os funcionários só tomam esta água que veio do sistema de esgoto do país e que foi limpa. Mas no resto do país, não, só lá. No resto do país, o que se faz com essa água? 70% do total da água de privada e de esgoto no país é reaproveitado, só 30% é perdido nesse processo de filtração. Essa água é o que vai irrigar os jardins públicos, lavar as nossas ruas e lavar prédios, etc., a parte externa, a parte interna não, mas quando você vai lavar prédios, vai lavar rua, vai irrigar jardins públicos, canteiros públicos, etc., isso é feito com esta água reaproveitada dos esgotos. Bom, acho que eu cobri a parte que você já usa. Alguma pergunta até aqui? Estou sendo entrando muito em detalhes. Me avisem para me calibrar a essa segunda e última parte. Você está sendo magnífico, não? Se tem que dizer uma palavra, seria magnífico, Marcos. Parabéns. Marcos é uma enciclopédia, sempre magnífico, né? Marcos... Que isso. Não, é gratificante te ouvir, é muito interessante. Marcos, eu não sei se você poderia responder, não que você não saiba, com certeza você sabe muito bem, mas eu queria saber, porque sabemos que tem uma nova geopolítica acontecendo no Oriente Médio, né? Hoje Israel está fazendo, vamos dizer assim, novas alianças, entre aspas, com países sunitas importantes, né? Então, eu gostaria de saber, se é que você podia me passar essa informação, que na área militar
se Israel está já negociando, entre aspas, também, com esses países sunitas, né? Tecnologias, armas e alguma coisa assim, se já estamos nesse campo com os países árabes sunitas. Então, na verdade, eu tenho algumas intuições sobre isso, mas não tenho informações sobre isso. E se tivesse, não poderia passar aqui sob pena de estar transferindo informações secretas. Eu acho que nem eu e nem nenhum israelense, mesmo com a informação, teria o desplante de, num bate-papo como esse, revelar uma coisa dessa, ainda que ele soubesse. Desculpe, Sal. Marcos, eu queria... Imagina, obrigado, porque aí realmente a gente ia ver que nível que está já essas novas alianças e tudo mais, mas realmente é um assunto mais delicado. Eu peço desculpas. Denise? Eu gostaria de te perguntar, Marcos, sobre a Biocam, essa que tu falaste do exame de imagem, né? Porque em 2008 eu lembro de um gastro oferecer esse tipo de exame. Ele falava, olha, dá para fazer pela Biocam, não me lembro se ele usava esse nome, Biocam, enfim, mas ou pela tecnologia israelense ou coreana, e ele dizia que a coreana era mais barata, mais acessível. Só que ele colocava como contraindicação a possibilidade de haver uma suboclusão intestinal, né, da cápsula prender no intestino, que era isso em 2008, né? Eu não sei como é que está sendo usado em Israel e se fala sobre essa possibilidade de contraindicação, mas existe aqui, não pelo SUS, não por convênio, mas particular tu consegue fazer. Eu não sei se é falado aí, se é usado popularmente. Olha, aqui em Israel não é popular porque não faz parte do que nós chamamos em Israel da cesta de medicamentos. Em Israel, uma parte substancial dos medicamentos fazem parte de uma chamada cesta de medicamentos, na qual você paga um percentual extremamente baixo do custo do medicamento, o teu sistema de saúde vai arcar com a diferença. E a Biocam não faz parte ainda da cesta. Então, se você quiser usar a Biocam, ela é disponível praticamente em todos os hospitais de Israel, mas você tem que pagar por ela. No Brasil, pelo que eu saiba, tem sido usada com alguma frequência, logicamente sob pagamento, no Einstein, no Hospital Einstein, no Sírio-Libanês, no Oswaldo Cruz e no Samaritano, em São Paulo. Esses 4 hospitais, eu não sou médico, mas eu ouvi informações de que esses 4 hospitais já tem equipamento para utilizar a Biocam em São Paulo. Parece que no Rio Grande do Sul também tem a Moinhos de Vento, que também parece que utiliza a Biocam. E se fala nessa contraindicação de poder prender a cápsula na parede intestinal ou não? Eu nunca ouvi isso, mas posso pesquisar isso, e se você me deixar o teu WhatsApp ou e-mail, logo que eu tiver a resposta eu te passo. Eu não conheço essa intercorrência, eu não conheço. Tá bom, eu te mando depois no grupo ali. Com prazer. Obrigada, Marcos. Obrigada. Ok. Passamos então para aquilo que já está no mercado e que ainda a maior parte das pessoas não conhece? Vamos lá? Vamos lá. Então, o que já está no mercado e as pessoas ainda não conhecem. Um deles é o sistema MUSIC de antimísseis, que pode ser instalado tanto em aviões militares como em civis e que usa raios laser. O que ele faz é utilizar o raio laser para desviar eventuais foguetes que são disparados contra aviões. Já está em uso por um grande número de companhias aéreas. Tá? A El Al foi a primeira companhia civil a utilizá-lo e ele foi descoberto, quer dizer, ele só se ficou sabendo disso quando, não sei se vocês se lembram, num voo sobre a Malásia, foram disparados 3 mísseis contra o avião da El Al e nenhum atingiu o objetivo e não entenderam como que ele desviou do caminho. E aí, infelizmente, o mundo ficou sabendo que a gente já tinha, então passou-se a vender para outras companhias. Muitas companhias aéreas utilizam esse sistema MUSIC, desenvolvido pela empresa Elbit aqui de Israel. O avião russo, que foi abatido agora há poucas semanas no Irã, se ele tivesse
esse sistema instalado, o míssil não o atingiria. Então, esse é um produto que não é muito conhecido no mundo, mas já está. Um outro sistema, ainda na área militar e também civil, que é muito inovador, muito maravilhoso, chama-se Camero. Camero é um radar que vê através das paredes. Ele pode ajudar tanto o exército como a polícia a detectar o que está acontecendo dentro de uma propriedade. Então, vamos dizer que você tem um sequestrado dentro de uma casa, você não sabe em que quarto ele está. Com o sistema Camero, você consegue saber aonde estão as pessoas dentro da casa, como elas estão se movimentando, enfim, ele é um raio-x que vê através das paredes. Ele foi utilizado pela primeira vez também em uso civil, em resgate de pessoas soterradas em catástrofe. E hoje ele já é utilizado amplamente pelo exército israelense, pelo exército alemão. O exército americano comprou já alguns sistemas e o sistema Camero começa também a ter alguns usos civis, exatamente como eu disse antes, na catástrofe e utilizado por policiais em busca de cativos em sequestros. Um outro produto que já está no mercado, mas ainda não é muito famoso, é o BioBee. BioBee é um pesticida inofensivo para animais e para plantas. Foi desenvolvido por Ran Galel, e o que o BioBee faz é o seguinte: está havendo no mundo uma redução dramática do número de abelhas. E sem abelhas não teremos agricultura. Não há dúvida nenhuma que uma das maiores... Hoje o mundo fala muito no aquecimento global, na crise de água, e não fala-se nas abelhas suficientes. Na verdade, a crise das abelhas é muito mais séria do que as demais. A BioBee, o que ela faz? É criar abelhas artificiais, um sistema de polinização artificial que já está funcionando plenamente, não só em Israel, já diversos países estão utilizando o BioBee. Acho que até o Brasil já tem algumas fazendas utilizando o BioBee, e é uma técnica nova, recente, na área de agricultura. Uma outra invenção que já está no mercado é a nanofábrica de medicamentos. A nanofábrica de medicamentos é uma nanofábrica contra o câncer que está sendo desenvolvida no Ternion, ainda é vendida exclusivamente em Israel e nos Estados Unidos. Ela não está aberta para venda a terceiros países por enquanto, porque o produto ainda não está totalmente qualificado pelo FDA norte-americano. É uma nanofábrica, é uma fabriqueta com diâmetro de 1/1000 vezes o diâmetro de um fio de cabelo. Imagina, o tamanho dessa fábrica é 1000 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Ele é introduzido no sistema sanguíneo e ele começa a buscar um tumor canceroso, e na hora que ele encontra um tumor canceroso, ele começa a produzir um micromedicamento dentro do corpo da pessoa, e ele evita a necessidade de quimioterapia. É um produto revolucionário, como eu disse, está em testes em Israel e nos Estados Unidos. Acredita-se que estará no mercado até o fim do ano que vem. Um outro é o Title Home. Title Home foi considerado um dos 9 inventos mais importantes de 2019. Foi capa de diversas revistas norte-americanas, tanto de revistas populares, né, como Time, etc., bem como de revistas médicas e de tecnologia. É um dispositivo pequeno que analisa a temperatura do coração, do pulmão, da pele, ouvido, garganta, abdômen e do corpo em qualquer parte do mundo, mesmo que a pessoa esteja dentro de um barco ou esteja num bosque. Essa análise é mandada para uma central que funciona 24 horas, 7 dias por semana, que pode ser estabelecida em qualquer lugar do mundo. Já há algumas na Europa, nos Estados Unidos e aqui em Israel, e permite conhecer o problema em menos de 35 segundos. Eu e a minha esposa temos esse dispositivo aqui na nossa casa, e no dia 16 de fevereiro deste ano, eu quero dizer que esse dispositivo salvou a vida da minha sogra. Nós instalamos o dispositivo, eles perceberam que a minha sogra estava com um problema cardiológico, e em menos de
eu não sei se chegou a 3 minutos, chegou uma ambulância aqui, eu não sei onde que essa ambulância estava, não consigo entender até hoje como chegou tão rápido e salvou a vida da minha sogra. Então, Taito Home é comercializado aqui em Israel amplamente, com o nome de Shachal. Em Israel é chamado de Shachal, a empresa que comercializa. Nos Estados Unidos é chamado de Taito Home. Não sei se é comercializado no Brasil, mas é um invento espetacular. Nós pagamos por esse produto alguma coisa como R$3.500 pelo aparelho para instalar, né? Que a gente tem que, na hora que vai fazer, você coloca ele no peito, amarra nas costas e ele começa a transmitir as informações por celular. Então, o aparelho nós pagamos, acho que R$3.500 em 10 prestações, e nós pagamos R$150 por mês para nós três, a minha esposa, eu e minha sogra, para termos assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é um salva-vidas. Nós aqui em casa já sabemos que ele salva a vida. Um outro produto que também já tá no mercado, esse é um produto espetacular, chama-se BabySense. Não é novo, BabySense não é novo. BabySense é um sensor que você coloca embaixo da cama de um bebê e ele analisa tudo o que está acontecendo. Se a criança fica sem se mover ou sem respirar por mais do que, se não me engano, 45 segundos, não me peguem no número, pode ser que eu estou enganado no tempo, ele emite um sinal sonoro e luminoso no quarto onde estiverem os pais. Os pais instalam a extensão onde eles quiserem. É por Wi-Fi também. Então, os pais sabem se a criança, por exemplo, um bebê, está deitado sobre o rosto e, por exemplo, vomitou e está incapacitado de respirar, ou se ele parou de se mexer, ou qualquer coisa desse estilo. O BabySense é o produto hoje, nos Estados Unidos, é o produto mais vendido para controle desse tipo de coisa, aqui em Israel também, já está disponível no Brasil há muitos anos também, mas é um produto que ainda não é tão conhecido. Ele foi inventado por uma mãe que, infelizmente, perdeu o seu filho que se afogou no seu próprio vômito, uma criança de 6 meses que se afogou no seu próprio vômito e levou essa mãe a pesquisar e inventar o BabySense. Um outro produto que está no mercado, que eu recomendo a todo mundo que tem alguém com problemas de visão, que entre na internet e procure esse produto, chama-se Orcam. Orcam, O-R-C-A-M, são 2 pequenas câmaras que são colocadas no óculos e que identificam e sussurram ao cego tudo que ele não pode ver. Ele diz aonde tem faixa de segurança, que loja que loja está do lado dele, se está vindo algum carro na direção dele, se tem um obstáculo, enfim, ele diz tudo o que está acontecendo. Ele não é um olho, a pessoa não volta a ver, mas ela elimina praticamente todas as restrições que um cego tem. Invenção do Amnon Shashua e do Ziva Miranda da Universidade Hebraica. Eles começaram a trabalhar nesse invento há muito pouco tempo. Eles foram os inventores do Mobileye. Eu não sei se no Brasil já tem Mobileye. Aliás, eu gostaria até se alguém puder me dizer. Mobileye é um sistema que em Israel tem em todos os carros. Na Europa, 85% dos carros já tem. No Oriente, praticamente 95% dos carros também circulam com Mobileye, já de fábrica. É um sistema que vem no carro e, se você se aproxima muito do carro da frente, ele breca. Se você está andando rápido demais, ele te avisa. Se você fica sem mexer no volante durante mais do que um determinado tempo, ele parte do pressuposto que você adormeceu e ele buzina dentro do carro, não para fora, ele buzina para dentro do carro. E já tem um aperfeiçoamento que, se você for sair da tua faixa e um carro estiver passando ao lado, ele não deixa a roda virar. Esse Mobileye foi inventado por esses 2 rapazes, 2 professores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi vendido no ano de 2018 para a Intel, que hoje comercializa isso no mundo inteiro. Foi a maior venda na história de Israel em termos de valores e entrou tanto dólar em Israel que foi a primeira vez na história que o governo aceitou receber os impostos em dólar, porque se fosse convertido
a shekel. O valor do shekel cairia absurdamente e a nossa capacidade de exportação seria prejudicada. Tamanho influxo de capital que a venda da Mobileye gerou aqui para o país. 14 okay? bilhões de dólares. Perdão? 14 bilhões de dólares. Eu não entendi o que você falou. 14 bilhões de dólares foi o preço que a Intel pagou pelo Mobileye. Aqui em Israel se falaram em 15. Vai ver que eu respondi 1 bilhão. Foi a maior venda na história de uma empresa israelense, foi a Mobileye. Tá? Marcos, o Orkan tem aqui assim no Brasil, tá? Ele está sendo comercializado já no Brasil, já tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu sou um representante desse equipamento aqui no Rio de Janeiro. Já tem em São Paulo, que é a matriz da empresa, tá? Que traz esse equipamento. Tem no Nordeste, por incrível que pareça, já tem no interior do Brasil também, como Manaus, Amazonas. Tudo trabalho feito por formiguinhas, como representantes como eu, espalhado em todo o Brasil já. Tudo centralizado na matriz. Parabéns para você. Quero dar os parabéns para você e para todos que trabalham com a Orkan, porque eu fui exposto à Orkan no Museu da Inventividade aqui em Israel. Me colocaram uma máscara totalmente escura, colocaram o Orkan no meu próprio óculos, e eu quero dizer para vocês que eu saí de lá, eu estava andando nas nuvens. Eu falei, meu Deus do céu, para um cego, ser um mundo para um cego. Parabéns a vocês por divulgar esse produto. Hoje mesmo eu fiz 2 apresentações no horário da manhã aqui no Brasil e foi comercializado 2 aparelhos por mim. Eu trabalho praticamente quase 24 horas devido à demanda de pessoas requerendo uma demonstração do aparelho. Tá? Então, já está aqui no Brasil já. Obrigado pela informação, Rubens. Muito bom. Ok. E vamos falar ainda de mais alguns produtos interessantes que estão no mercado e que ainda não são tão conhecidos, né? Vamos falar do Wave Audio. Wave Audio, bom, o Wave Audio é conhecido, mas é só por quem já está no mercado da música ou do teatro. É um produto melhor para processamento de som e de sinais profissionais, para mercados de gravações, cinemas. E entre os usuários, por exemplo, que não aceitam gravar se não for com o sistema Wave Audio, estão a banda U2, Lady Gaga, Beyoncé, Bruce Springsteen, Beck, Rihanna, Coldplay, etc. Foi fundada em 92 pelo Gilad Keren e Meir Shashua. Vocês já ouviram Meir Shashua, o nome dele, tanto na Orkan, que nós acabamos de falar, como na Mobileye. Quer dizer, vocês imaginam que esse professor universitário tem de capacidade de criar produtos, né? E produtos que vão estar chegando no mercado logo, logo. Um deles é o Electron. O Electron, na realidade, esse mês começa a ser testado na Suécia e aqui em Israel, por causa da corona, não começou ainda, mas deve começar ainda dentro desse ano. O que é Electron? O Electron é um desenvolvimento de estradas elétricas sem fio. É uma plataforma para carregar veículos elétricos em movimento. Até hoje, veículos elétricos só podem ser carregados enquanto estão parados. O tempo de carregar um veículo elétrico é extremamente maior do que o tempo para você colocar combustível, seja gasolina, ou seja diesel ou álcool no seu carro. O tempo de carga é muito maior. Apesar do tempo ter diminuído sensivelmente, ele há poucos anos não, talvez até 1 ano e meio atrás, podia demorar de 3 a 5 horas. Hoje você já consegue carregar um veículo em talvez 30 minutos, 25 minutos, mas ainda assim você tem que estar com ele parado para poder recarregar. E o tempo de vida da carga também não é muito grande. Então, você anda 200 ou 250 quilômetros, você tem que parar novamente para recarregar. E, de novo, você tem que parar. Esse sistema da Electron, ele funciona da seguinte forma. Na estrada são colocados uns capacitores de cobre, tá? E ele emite por Wi-Fi carga para o veículo que passa por cima dele, tá? Esse sistema concorreu com o sistema da Alstom e da Volvo numa concorrência para veículos elétricos na Suécia. E ele venceu aos 2. O governo sueco está testando essa tecnologia na ilha de Gotland, tá?
como é que começou a funcionar isso aqui? O aeroporto de Gotland está a 4,6 km da cidade. Tem um ônibus que faz esse percurso. Esse ônibus começa a funcionar agora com esse sistema. Eles colocaram esses emissores de energia em um espaço de 1,3 km, 1.300 metros. Então, quando o ônibus passa por esses 1.300 metros, ele recarrega a bateria. A carga que ele recebe é suficiente para ele fazer até 60 quilômetros com essa carga, mas a distância do aeroporto até a cidade é só 4,6 quilômetros. Então, ele pode ir e voltar, mesmo que o sistema saia de funcionamento durante 1, 2 horas, o ônibus continua funcionando sem nenhum problema. O investimento do governo sueco foi de 12 milhões de dólares para o teste. Eles estão fazendo o teste com esse ônibus, como eu falei, e também com 2 caminhões que trabalham no aeroporto. Caso o sistema se mostre de sucesso nas diferentes condições, e as diferentes condições são verão, inverno, sol, chuva e neve, e nós não temos todas essas condições em Israel, por isso foi importante testá-la na Suécia. Os caminhões serão os principais beneficiários, porque eles podem viajar sem as constantes paradas de reabastecimento, vão poder viajar com muito menos peso, e eles não terão, porque a bateria você não vai ter que ter nem as baterias imensas que você tinha até hoje para veículos elétricos, vai ser uma bateria muito menor, ou, alternativamente, se carregar o diesel num caminhão, você aumenta o peso também significativamente. Aqui você vai trabalhar com muito menos peso no veículo, podendo aumentar a capacidade de carga, tá? Não vai ter emissão de poluentes, então é muito, muito importante esse projeto. A Suécia tem um projeto muito ambicioso de eletrificação das estradas, a um custo já orçado em 3 bilhões de dólares, que já estão lançados no orçamento da Suécia. Até hoje, o carregamento de bateria veicular, como eu disse, é só com veículo parado. E o que eles pretendem fazer na Suécia é as estradas onde mais trafegam caminhões e nas cidades as rotas de ônibus. Por quê? Porque automóvel não tem rota pré-definida. Cada um sai de um lugar e vai para outro lugar e por rotas diferentes. Mas os ônibus têm trajetos pré-conhecidos. Então, as rotas com maior fluxo de ônibus serão as primeiras a serem eletrificadas. Produto israelense. Na área médica, nós estamos desenvolvendo o Sniffon, que é uma invenção também, de novo, de um professor árabe do Instituto Technion de Tecnologia, professor Hussein Aik. Ele desenvolveu um sistema que é uma peça conectada ao telefone celular que pode cheirar e diagnosticar tumores cancerosos a um custo ínfimo. Eles estão, no momento, buscando detectar a capacidade de detectar doença de Parkinson antes dela aparecer no cliente. Estão pesquisando esclerose múltipla e algumas outras doenças. No caso do câncer, ele já está trabalhando com 80% a 93% de eficiência. O Sniffon já está disponível, mas ele ainda é muito caro. Então, hoje, o Sniffon é vendido para os médicos. E a pessoa vai ao consultório e ele respira ou assopra sobre o telefone do médico para identificar. Mas a ideia da indústria é fazer com que seja uma peça acoplada no local onde você carrega o telefone, naquele botãozinho onde você coloca o carregador. Eles pretendem conseguir fazer o produto a um custo, a ideia deles em até 2025 chegar ao produto a um custo máximo de $15, de forma que cada pessoa possa ter em casa e transmitir a informação para o médico sem precisar ir ao consultório. Um outro produto de futuro que já foi testado, e esse eu gostaria de falar bastante porque é um produto interessantíssimo, é o avião elétrico Alice, ou Alice em português. O avião elétrico Alice deve começar a voar provavelmente ainda neste ano. Espera-se que entre outubro e novembro
vai ser o primeiro avião elétrico para 9 passageiros e 2 tripulantes, fabricado com materiais ultraleves e não contaminantes. Hoje em dia, avião é a máquina que mais polui no mundo por quilômetro percorrido. Esse avião será totalmente não contaminante, muito leve. Por enquanto, ele tem autonomia máxima de 1.100 quilômetros. O custo do voo é 17% do custo atual, porque ele é abastecido por energia elétrica durante o voo. Ou seja, ele tem uma economia de 83%. Se os voos se demonstrarem comercialmente competitivos, a empresa, que é a AIA de Israel, espera começar a trabalhar em aviões elétricos maiores e não só para 9 passageiros. Eu queria dizer que o avião elétrico Alice já voou na França este ano, já voou na Alemanha este ano em feiras aeronáuticas e foi a sensação nessas 2 feiras aeronáuticas. Ok? Outro produto interessante israelense é um produto chamado Like a Fish, como um peixe. Like a Fish é um método para usar o oxigênio da água. O que ele faz? Ele se baseia na forma que os peixes transformam ou coletam o oxigênio da água para sobreviverem sob a água. Então, os mergulhadores que hoje vão com tubos nas costas vão poder descer com este produto sem precisar subir para reabastecer, porque eles vão utilizar o oxigênio da própria água. Isso vai fazer com que, principalmente nos resgates marinhos, etc., as forças poderão trabalhar durante horas debaixo da água sem precisar subir. Os submarinos vão poder passar horas e dias submersos sem transportar tanques de oxigênio, e isso vai reduzir o peso tanto do como é que se diz, do sujeito mergulhador, né? Tanto do mergulhador como do submarino, e, além disso, por ser extremamente leve, ele vai também aumentar a mobilidade. Ok? E, finalmente, o outro produto que vocês começarão a ver em supermercados, provavelmente dentro de 2 anos, é o sistema chamado Vertical Fields, que é o plantio de hortifruti granjeiros dentro do supermercado ou no estacionamento do supermercado, controlado por computador. A luz, a umidade, a temperatura e a quantidade de calor toda é controlada por computador. Não é necessário ser um técnico, qualquer trabalhador de salário mínimo tem capacidade de manejar este equipamento, e o supermercado vai produzir dentro do próprio supermercado, ou no seu estacionamento, ou no teto do seu supermercado, colocando essas produções. Vai poder produzir seu tomate, sua cebola, seu pepino, enfim, seus hortifruti granjeiros. Com isso, você elimina o custo de transporte, você elimina o custo de armazenagem, você elimina a perda no tempo, né, de vida útil, que é perdido desde a colheita até a armazenagem, transporte e armazenagem no destino. Aqui não, você vai colher na hora que você vai vender, e enquanto isso fica lá. E você não precisa colher todo o campo, você pode colher um pedaço do campo e substituir por outra cultura naquele mesmo lugar. Vamos dizer que eu colhi tomate em 1/3 da minha plantação. E eu já tenho tomate suficiente, porque os outros 2/3 estão plantados, mas está me faltando cebola, que eu vendi muita cebola. Você planta cebola. E esse método, Israel não é o único que está produzindo, a invenção é israelense, mas a disputa de mercado está bastante rígida entre Israel e Inglaterra. Tem a empresa israelense e a empresa inglesa, estão as duas tentando reduzir o custo de instalação e de controle do sistema. Diz-se que o sistema israelense é mais eficiente, porque o sistema inglês controla luz e umidade, mas não controla a temperatura. O sistema israelense controla a temperatura, e o sistema inglês exige formação, que eles calculam em 3 meses para formar um técnico, enquanto que o sistema israelense é intuitivo e, portanto, qualquer pessoa vai poder trabalhar com ele, tão logo ele seja comercializado. Com isso, eu acho que eu terminei o que eu tinha para falar e
Agora eu sou aberto, eventualmente, a perguntas, se alguém tiver. Marcos, realmente, acho que 1h30 não é suficiente para saber tudo aquilo que Israel vem fazendo e, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, vai nos impactar, né? Aquilo que já nos impacta, já participamos, já usamos, e aquilo que vai nos impactar nos próximos meses ou anos. Eu acho que a ideia, um elemento que você mencionou, Marcos, chamou muito a atenção, essa estratégia de você escolher 120 jovens de 14 a 18 anos, treiná-los, prepará-los para poder, ao se graduarem, terem já o espírito de ser um empreendedor. Eu acho que isso é uma iniciativa sensacional. Eu acho que isso é diferente, é inovador e é uma oportunidade muito grande para muitos países fazerem alguma coisa no gênero que possa ser útil para a formação de uma nova geração mais qualificada. Eu queria passar a palavra para o Rabino Moshe Din. Levantou a mão. Rabino? Eu levantei a mão para bater palmas, só para isso. Muito bom. Estou muito feliz de ver o meu amigo de muitos anos, Marcos. Desejo para ele, para a Leia, para todos, muita saúde e alegria e que sempre nos encontremos em ocasiões como estas, se Deus quiser. Um grande abraço, Marcos. Te queremos muito. Um grande abraço também para a Dina. Sim, e sucesso aí no Panamá. Muito sucesso aí no Panamá. Muito obrigado, muito obrigado. Seguimos em contato, como sempre. Se Deus quiser. Um abraço para todos, a todos que estão aqui. Roberto Blatt. Eu gostaria de saber como fica a questão dos chineses, porque tem muita tecnologia sendo transferida para a China, ou muitos convênios, e como fica a questão de propriedade intelectual, desvio de patentes ou coisa assim. Bom, normalmente, quando Israel vende uma patente, ela vende a propriedade intelectual, ela vende o know-how de produção, e o que a gente tem notado é que, com uma frequência extremamente grande, quem compra a empresa não leva a empresa para outro país. Ele prefere manter a empresa aqui, se possível com os mesmos funcionários, e manter aqui o seu centro de pesquisa e desenvolvimento. Isso aconteceu com diversas empresas e, recentemente, com uma empresa brasileira. O Sistema de Segurança Mundial das Fábricas de Cerveja, que pertence do grupo Embev, né, que no passado foi Brahma, depois virou Ambev, depois virou Embev. Eles sentem uma ameaça muito grande com o risco de contaminação da sua cerveja ou do seu sistema de distribuição. Eles compraram uma empresa israelense de segurança cibernética e optaram por manter a empresa aqui em Israel com seus próprios funcionários. O dono da empresa, inclusive, continua na direção da empresa, agora como diretor funcionário, e a empresa continua aqui. Então, de forma que é isso que Israel tem feito. Não tem dúvida nenhuma, a China tem comprado muita empresa em Israel. Muita empresa. Em todas as áreas, não só de tecnologia. Na área de infraestrutura, na área de agricultura, na área de alimentos. A maior empresa de laticínios de Israel, que é a Tnuva, foi vendida para os chineses. Eles estão investindo muito dinheiro aqui, muito dinheiro mesmo, enfim, estão comprando tecnologia que é hoje a maior fonte de renda do Estado de Israel na área de exportação, é a venda de tecnologia. Aliás, eu queria até fazer um parênteses aqui. O BDS, que luta tanto contra Israel, por exemplo, tiveram em supermercados na França, entraram em supermercados, derrubaram todos os produtos israelenses das prateleiras, vinho, frutas, bolachas e tal. Eles vão lá, derrubam vinho, bolacha e tal, mas eles continuam utilizando o pendrive inventado aqui, o celular inventado aqui e tal. Eles pensam que eles estão fazendo uma grande campanha, muito bonita campanha, do ponto de vista
midiático, né? Derrubar prateleiras, queimar pneus fabricados em Israel e coisa do estilo, mas eles não abdicam de nenhum desses inventos que eu acabei de mencionar aqui. Nenhum deles. O tema BDS exige uma discussão muito específica. Eu queria passar a palavra para o Marcos Penteado. Marcos Penteado, a palavra. Olá, eu sou Marcos Penteado e eu queria dar os parabéns ao povo judeu pela criatividade, pela inventividade, pela iniciativa, que é uma maravilha que o povo está fazendo. E eu queria também dar os parabéns a você pela divulgação que você vem fazendo. Muito parabéns. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Fábio, depois de Fábio, depois de pela ordem. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Israel. Obrigado, Marcos. Legal de escutar. Obrigado pelo convite, Alena. A minha pergunta é com relação a coronavírus. Não falar de vacina. Acho que não obrigatoriamente vacina focado, porque isso é um tema... Também não descarto não falar, mas o que está surgindo de Israel como inovação em resposta ao coronavírus? Isso é alguma coisa que já se sabe, já se conhece? Não, mais uma vez, não obrigatoriamente vacina, mas equipamentos, sanidade, outras coisas, por favor. A gente tem aqui em Israel uma invenção israelense, é o teste que você consegue ter o resultado em 15 minutos, né? Que está sendo testado nessa semana na Índia. A Índia é um grande foco de coronavírus. 10 médicos israelenses voaram para a Índia na semana passada, levando consigo alguma coisa como 1.100.000 testes para serem feitos na Índia e ver se a eficiência e a efetividade desse teste, que espera-se seja tão bom ou melhor como os testes existentes hoje no mercado, mas que levam horas ou dias para se ter a resposta. Isso já está no mercado. Na área de vacina, o Instituto Biológico Israelense já passou pela fase de laboratório, com muito sucesso, já passou pela fase de testes em animais de pequeno porte com muito sucesso, está agora fazendo testes em animais de grande porte, mas nós ainda não chegamos no que na área médica é chamada de fase 2. A fase 2 é o teste com 500 pessoas. Nós não chegamos nisso. Se não chegamos na fase 2, logicamente não chegamos na fase 3. 2 laboratórios do mundo já chegaram. Moderna, que é um laboratório norte-americano, por acaso dirigido por um israelense, nascido na cidade de Haifa e formado no Technion. O laboratório Moderna hoje é o que está mais avançado, ele já está testando a vacina em 36.000 pessoas, e o segundo laboratório é um laboratório inglês chamado Oxford, que está testando inclusive aí no Brasil, e eles estão testando, se não me engano, em 20.000 pessoas. Esses são os 2 que estão mais adiantados. O fato de estarem mais adiantados nos testes não significa que serão os primeiros a produzi-los. Mas e o Instituto Biológico de Israel, apesar de ainda não ter chegado nem sequer na fase 2, já se prepara para produzir 15 milhões de vacinas semana. Pelo menos já informou que estará capacitado a fazer 15 milhões de vacina por semana, mas a vacina ainda está longe de ser encontrada. Fora isso, infelizmente não posso te falar de grandes sucessos. A fase 2 em Israel chegou de forma inesperada e extremamente grave. É verdade que na fase 2 nós tivemos menos mortos por 1.000 do que na fase 1, mas em compensação nós tivemos um número de infectados por 1.000 extremamente maior. Se na fase 1 nós tivemos entre 3% e 3,5% de infectados, na fase 2 nós começamos com 7%, chegamos a ter 9,5% dos testados infectados, com menos morte, como eu disse para vocês, mas com muito mais infectados. E, graças a Deus, nos últimos 4, 5 dias, o que nós estamos vendo é que o ritmo de novas infecções está caindo, o que significa que espera-se que em poucas semanas o número de doentes também seja extremamente menor. Mas é uma expectativa, não temos informações ainda comprovadas de que essa tendência seja permanente, né? Denise, obrigado. Era a mesmíssima pergunta. Obrigada, Marcos. Ok.
Alguém mais gostaria de endereçar alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário. Mina, quer? O Gerson. Precisa ligar um minutinho, precisa ligar teu microfone, Mina. Opa, perdão. Ok? Tá ligado. Pode falar, Gerson. Pode falar, Mina. Depois, Gerson. Depois, Não, eu conheço o Marcos há muitos anos porque somos colegas, trabalhamos juntos. Ele em São Paulo, eu lá fora e eu aqui no Rio também fora, na área de prevenção de drogas. Então, conheço muito bem a seriedade dele e considero ele um verdadeiro amigo. Mas eu queria fazer o comentário de que ele é realmente um exemplo de o vinho, quanto melhor, então, mais passa o tempo, melhor fica. Parabéns, Marcos. Mina, muito obrigado, eu fico muito satisfeito. A Mina, eu tinha dito aí, aliás, o Abrão falou no começo que eu sou um dos membros fundadores da International Task Force on Strategic Drug Policy. A Mina é a outra companheira nessa. Nós fomos 3 brasileiros do grupo fundador, a Mina, o Padre Haroldo e eu. Então, e a Mina continua nessa luta maravilhosa. Parabéns, Mina, pelo esforço. Eu continuo aqui em Israel também como voluntário nessa luta. Gerson? Abraham e Marcos, obrigado pela ótima tarde que nos proporcionaram. Com relação a todos os avanços da ciência e da tecnologia em Israel, me permito fazer uma brincadeira que eu só vou acreditar mesmo no dia que eles conseguirem clonar o Marcos e para que a gente tenha mais um como ele para fazer essa defesa tão veemente que ele faz sempre de todas as coisas referentes ao judaísmo. Aqui no Brasil nós precisamos muito de mais pessoas como ele. Fala, acabou. Muito obrigado, Gerson. Alguém mais gostaria de endereçar uma pergunta? Tem mais uns... Sim, eu queria. Um abraço, Marcos, Abrão. aqui de São Paulo, e parabenizá-lo mais uma vez pela atitude e pela competência. Mas eu vi um jornalista essa semana na CNN fazer um comentário que a respeito da vacina do Covid, ele dizia que Israel está muito quietinho. E quando Israel está muito quietinho, alguma coisa está para vir de bom, né? Será que seria isso, Marcos? Não sei, aqui em Israel também tem essa pergunta, por que o Instituto Biológico parou de falar? O Instituto Biológico, no começo, foi o primeiro, não sei se vocês se lembram, foi o primeiro a ter sucesso em laboratório. E foi o primeiro também a passar da fase de laboratório para teste em rato, no mundo, com alto nível de sucesso. Nos ratos, foi 100% de sucesso no tratamento de 100% dos ratos doentes. E, de repente, pararam de falar. Também aqui se pergunta o que aconteceu que eles estão quietos. Agora, a última coisa que eles falaram foi essa questão de se prepararem para a produção de 15 milhões de vacinas por semana. Vamos ver. Perfeito. Tomara. Abrão Goldfeder. Oi, Marcos. Boa tarde. Parabéns por ter proporcionado esse encontro para nós. Quando você comentou sobre a vacina, as 2 vacinas que estão em teste, eu não entendi bem a primeira que você falou, que é a que está sendo testado aqui no Instituto Butantan e já foi aplicado em várias pessoas e já está na fase 3. Eu não sei se foi essa, se você comentou sobre essa. Eu não sei qual é. Eu não sei dizer qual é que está sendo testada, se é a mesma do Instituto Butantan. Mas eu sei que o laboratório Oxford está testando no Brasil. Não sei se é em conjunto com o Butantan ou não. A Oxford está... Veja bem, a Oxford está sendo testada pela Fiocruz. E a chinesa está sendo testado aqui pelo governo de São Paulo, no Instituto Butantan, e já foi aplicado em várias pessoas voluntárias que trabalham no Hospital das Clínicas. Então, inclusive... Desculpe, tem 2 vacinas chinesas. Tem uma de Wuhan e uma de Pequim. Tá, eu estou falando sobre essa que está sendo testada pelo governo do Estado de São Paulo. E essa vacina, o método de produção dela já é um método conhecido, é o mesmo método de produção
da vacina da dengue e da vacina da raiva aqui no Instituto Butantan. E isso é um handicap muito grande, porque existe mais tranquilidade para se chegar, digamos, no final dela, né? Para se definir. Isso para quem está em São Paulo e tem acompanhado as entrevistas do Dimas Covas, que é da assessoria do governo do Dória e é o diretor-geral do Instituto Butantan, ele tem dado entrevistas muito interessantes sobre isso. Mas a previsão ainda é no máximo, assim, no começo do ano que vem. Realmente, para esse ano ainda, eles acham que não vai dar tempo. Eu não conheço essa vacina. Agora, enquanto você está falando, eu entrei aqui na internet. Estou vendo que é uma parceria do Instituto Butantan com uma farmacêutica chinesa chamada Sinovac. Isso, exatamente. Mas exatamente. até você ter me dito, eu nem sequer tinha lido isso, então eu não tenho como comentar. Porque o Dimas Covas, que é repetindo, né, que é o diretor-geral do Instituto Butantan, ele tem dado muita entrevista. Ele faz parte da equipe do Dória, né, que apesar dos pesares como político, a gente tem muita restrição, mas ele está sendo muito competente na condução da pandemia aqui em São Paulo, né, que é o estado que está mais sofrendo. Hoje deu 27 mil mortos já, só aqui no estado de São Paulo. Okay. Mas eles estão indo bem, mas é o ano que vem só, viu, gente? É o primeiro trimestre do ano que vem. Ok. Lena, queria passar a palavra para os seus comentários. Nós já estamos encerrando. Não, eu só queria agradecer essa maravilhosa palestra e a gentileza do Marcos de ter aceitado o nosso convite para brilhantar essa nossa tarde de domingo. Marcos, um grande abraço, maravilhosa, esclarecedora, muito boa. Gostei muito de ter assistido, viu? E agradecer às pessoas que compareceram e prestigiaram a palestra do Marcos. É isso. Ainda posso fazer uma pergunta? Roberto? Roberto Bezecri. Sim. Parabéns pela belíssima apresentação, mas eu queria tirar uma dúvida que está na cabeça de todo brasileiro, com relação à terapêutica, que no Brasil se tornou uma questão política. Em Israel, qual é a posição quanto à terapêutica do Covid? Qual terapêutica? Da hidroxicloroquina. Olha, a hidroxicloroquina em Israel, na verdade, se fala muito pouco sobre ela. Há médicos que a estão utilizando, mas o grande debate público que se vê aí no Brasil, aqui em Israel, não está ocorrendo. Ok, obrigado. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma observação, uma pergunta? Eu queria só agradecer, cumprimentar o meu amigo Marcos pela brilhante exposição e atualização que ele fez da tecnologia de ponta de Israel. E gostaria de dizer que nós chegamos a ter 85 participantes. Então, é isso. Gostaria de saber como que a gente acessa para compartilhar, Marcos, porque está maravilhoso, isso tem que ser escutado, né? Por outras pessoas, principalmente da comunidade. Nós vamos disponibilizar a gravação. Perdemos o início da gravação por uma falha da minha parte. Comecei a gravar um pouco depois. Perdemos só a introdução de abertura. Zeila, depois Alberto e encerramos. Bom, eu queria agradecer muito. Marcos, maravilhoso, como sempre. Infelizmente, eu não pude acompanhar, mas depois eu vou ver a gravação. E queria lembrar que nós estamos abrindo a nossa campanha do cobertor, né? Depois nós vamos mostrar para vocês um pouquinho qual é a nossa proposta. E nós estamos atendendo uma comunidade muito grande na Zona Norte, fazendo um trabalho junto com o Center Norte para famílias de idosos que vão ter muito uso desses cobertores, pessoas que moram em barracos
e tem muita gente dentro desses barracos, é uma média de 7 pessoas para cada habitação. Então, é um trabalho longo que tem, vamos dizer assim, uma cobertura bastante importante para a gente ajudar uma comunidade que precisa muito. Então, quem puder contribuir, eu agradeço, e os valores estão no nosso cartazinho, tá bom? E queria muito agradecer a toda a presença de vocês, maravilhosos como sempre, Marcos, sempre esplêndido, tá? E Benebrit sempre abrindo espaço para a gente trocar tudo isso nesse espaço maravilhoso, que é o nosso espaço virtual por enquanto, e o Abram está na Lua. O Abram está na Lua. Então, a espaçonave americana já desceu, já está em terra. Já está na terra. SpaceX então, tá já bom, chegou. gente. Já chegou. Obrigada, boa noite ou boa tarde para todos. Alberto, obrigado, Zeira. Mais alto, mais alto. O microfone não está bom. Sem microfone. Mau contato, Alberto. Mau contato em algum lugar. Hein? Bom, eu queria aproveitar e dizer, bom, certamente o Alberto deve estar te agradecendo, Marcos, e agradecer a todo mundo pela presença. Marcos, realmente são momentos muito importantes, sensacionais. Muito obrigado pela sua organização das informações, por compartilhar conosco, sempre com entusiasmo, em todos os momentos, como a Helena citou há pouco, contactamos, depois nós conversamos. Realmente, continue assim. O que nós pedimos para você é isso. Continue sendo o que você é. Marcos, uma pessoa que nos ajuda a entender, nos ajuda a abrir os olhos em alguns momentos e nos ajuda a fazer entender o que acontece em Israel, que é um país para todos nós judeus e todas as pessoas de boa índole, um país exemplar que deve ser entendido, deve ser seguido, deve ser ajudado. Então, Marcos, mais uma vez, meus parabéns, coloca a voto. Muito obrigado por tudo que você fez hoje à tarde e vai continuar fazendo conosco por muitas e muitas vezes. Obrigado, Marcos. Quero agradecer a você pelo convite, a Lena, a Zeila. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente. Quero dizer que eu fiquei muito contente de diversas pessoas que eu conheço por mensagens via internet, trocando às vezes ideias, ou às vezes lendo o que escrevem, ou recebendo perguntas ou elogios, enfim, e ver finalmente quem são, quem é o rosto atrás do nome. Foi muito bacana. E estou muito satisfeito de ter participado, me coloco à disposição para outras vezes e muito obrigado por aqueles que tiveram paciência de aguentar esse tempo inteiro de informações. Realmente eu fico satisfeito de saber que houve gente interessada e que pôde aproveitar. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, mais uma vez. E estamos desconectando. A gravação estará disponível. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau.